Até para saber qual que era o momento que vocês estão de contratação. Eu consegui, né, perceber que não é só a contratação que é um desafio, porque a contratação é só o primeiro passo. A boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que, assim, entrevistar é fácil. É fácil. Entrevistar é fácil. O problema maior não é entrevistar, é de fato você conseguir ter essa percepção de que aquela pessoa ela está adequada, digamos assim, para aquilo que você se propõe a contratar, né? Porque muitas vezes a pessoa é boa, mas ela não está, digamos assim, performando bem naquele cargo. Enfim, mas a gente vai chegar lá. Mas o que eu quis dizer, que eu quero iniciar é isso, que a entrevista em si eu não vou trazer aqui para vocês, infelizmente, nenhuma fórmula mágica. Ah, você vai fazer essa pergunta e esperar essa resposta. Eu não vou trazer aqui um roteiro para vocês, porque não existe. Tipo, por mais que eu tenha anos de experiência, eu me preparo para a entrevista, que isso é um primeiro ponto. Todo mundo precisa se preparar. Cada entrevista é única, então você vai precisar se preparar para fazer a entrevista, mas não existe um roteiro pronto, né? Existe algumas. Não vou dizer nem técnicas, mas alguns pontos que a gente precisa, né, ter em mente quando a gente vai fazer uma entrevista. Mas só antes da gente entrar, né, na questão, eu vou me apresentar um pouquinho, né? Não sei o quanto que Marcelo falou para vocês, mas eu sou psicóloga, né, organizacional. Me formei em 2012 e desde 2010 que eu trabalho com recrutamento e seleção, né? Meu primeiro estágio, não sei se vocês lembram da Contax, né? A Contax era um call center aqui bem grande, então a gente fazia seleção assim, adoidado, tipo, eram 500 pessoas por dia que a gente fazia seleção. Então foi meu primeiro estágio, assim, de volume mesmo, de entrevistar pessoas, de terça-feira de carnaval a gente tá entrevistando gente, porque era uma loucura. Que a gente fazia, era um volume muito grande, assim. Então, foi meu primeiro contato com recrutamento e seleção, foi justamente com fazendo seleção para operador de telemarketing, né? Que a gente sabe que é uma das atividades mais estressantes, que tem um turnover altíssimo, enfim. Então, foi que eu comecei, né? E aí depois eu passei para a indústria, né? Foi quando eu conheci Marceno, trabalhei lá na Vitarella, fazendo, né, seleção de auxiliar de produção, operador, enfim, coordenador, e aí entrei na indústria, depois fui parar na Fiat. Então, só para vocês terem ideia, até na Sérvia eu já fiz entrevista. Porque a Fiat, quando teve startup aqui em Goiânia, né, a fábrica, né, a planta mais tecnológica que a Fiat tinha como modelo era na Sérvia. Então, eu tive que ir para a Sérvia, passei 2 meses na Sérvia para entender como que era o processo seletivo de lá e replicar aqui. E que já foi um grande erro, né? Assim, hoje a gente vê que foi totalmente errada, digamos, essa estratégia, porque a gente não tem como replicar, né, um modelo de um processo seletivo com uma cultura totalmente diferente com aqui, né? Então, a gente foi uma lição aprendida realmente para gente que não tem. E aí depois eu até compartilho um pouco, né, de erros que eu cometi lá, até por essa questão cultural. Depois eu compartilho com vocês, né, sobre a minha experiência lá, que foi bem bacana, para também ter essa experiência, né, como que cada cultura faz entrevista e como que é diferente, tá? E aí depois, né, desse startup da Fiat, eu migrei, eu quis realmente ter esse olhar mais especialista de recrutamento e seleção e eu abri minha própria consultoria. Então, eu inventei de empreender, passei aí 7 anos com minha consultoria, né, trabalhando com recrutamento e seleção, né, continuando, fazendo processos seletivos porque antes eu ficava só em indústria, e aí eu abri meu leque e comecei a expandir para outros negócios, né? Então, eu ajudava também pequenos empresários, médios, grandes, também grandes empresas a fazer essa parte de contratação. E aí eu fiquei quase 8 anos nessa jornada, meio sozinha, assim, com minha consultoria. E há 2 anos e meio, mais ou menos, eu recebi um convite para ser headhunter e sócia da FESA, que é um ecossistema de soluções em RH. A FESA, ela é uma empresa de São Paulo, né, uma consultoria de São Paulo, mas que a gente tem, né, escritórios regionais, porque a gente entende que tem muito valor
digamos assim, aquele profissional falar o sotaque, entender da realidade local, porque contratar uma pessoa daqui não é a mesma coisa que contratar uma pessoa de São Paulo, enfim, então tem todas essas particularidades. Então, eu faço parte aqui da Regional Nordeste, com recrutamento e seleção, né? Atuo na área de recrutamento e seleção, sendo que com posições a nível executivo, né? Que são profissionais C-levels, e também de média e alta gerência, né? Que seria a partir de um analista sênior, especialistas, coordenadores. Então, eu meio que fiz há esses 2 anos e meio, meio que uma transição, né, com um recrutamento e seleção de profissionais mais a nível executivo, né? Mas maior parte da minha experiência foi fazendo recrutamento e seleção de todos os níveis, de operacional, administrativo, técnico. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco com vocês, né, da minha experiência, né, que hoje é mais voltada para esse público, que acaba sendo um tipo de entrevista diferente, né? Tem algumas particularidades, mas a ideia aqui é contribuir com vocês, falando ao longo desses anos, né, o que é que eu aprendi de seleção, né? Então, como eu falei, não tem uma fórmula mágica, né? Infelizmente, não vou conseguir chegar a dizer para vocês, ó, façam isso que é certeiro. Não é. Até hoje, mesmo a gente sendo uma consultoria especializada, vez ou outra a gente erra, né, na seleção, é normal, não tem como nunca, é, por mais que a gente utilize ferramentas, geralmente a seleção, né, é feita tanto pelo consultor como pelo cliente, passa por várias etapas e mesmo assim 8 meses, eu acho que alguém falou, né? Eu não lembro agora o nome foi da última pessoa que falou, mas 8 meses ainda tá bom. Não foi erro de seleção 8 meses, né? Depois que o candidato, o profissional, ele ficou, né, 8 meses não foi erro de seleção, né? Tiveram outras questões, mas a gente costuma dizer que erro de seleção é quando é de cara, assim, nos 3 primeiros meses. Tanto que a gente, enquanto consultoria, né, enquanto consultor, se aquele profissional ele não performou durante os 3 primeiros meses, a gente repõe aquele profissional sem nenhum custo, porque a gente admite que foi um erro, digamos assim, realmente do processo seletivo. Mas depois daqueles 3 meses, assim, lógico que tem gente que muda a chave, né, depois dos 3 meses, porque, né, fica mais confortável e se mostra como é. Mas quando a gente fala assim de 8 meses, geralmente é mudança mesmo, assim. A gente está falando de pessoas. E pessoas é muito complexo lidar com pessoas, com o ser humano. Tem questão de motivação, momento de vida, enfim, tem N fatores que faz com que aquela pessoa, digamos assim, com o passar do tempo, ela vai se mostrar, né? Então, não necessariamente, eu acho que 8 meses não foi um erro, assim, de seleção. Senão, possivelmente, você teria até, talvez, demitido antes, enfim, mas só pegando esse gancho. Mas então, falando um pouquinho, né, de entrevista, né, eu acho que existem alguns passos que a gente precisa fazer e pensar antes, né? Por exemplo, é muito importante, antes de você simplesmente, vou entrevistar, né, aquele profissional, você tem que ter muito em mente, muito claro, o que é que você busca naquele profissional. Ah, não, mas eu quero um vendedor. Vendedor é todo, vendedor, a função é igual. Não, não é. Cada vendedor vai ter uma particularidade. O vendedor na sua loja, na sua empresa, pode ser diferente de um vendedor técnico, de um vendedor que talvez precise mais de prospecção. Você precisa primeiro entender o cargo. Então, acho que antes de você ir partir para a entrevista, você precisa entender o que é que você precisa mesmo, linkar, né, no papel o que é que você quer para aquela posição. Seja soft skills, que a gente chama, né, que são aquelas competências mais comportamentais. Ah, eu quero um vendedor, mas eu quero um vendedor para abrir mercado, ou eu quero um vendedor para manter os meus clientes. Não, eu quero um vendedor para abrir mercado. Então, se eu quero um vendedor para abrir mercado, eu vou ter que elencar algumas competências. Precisa ser um cara que seja muito resiliente, porque ele vai receber muito não. Ele vai ter que ser um cara muito persistente, aguerrido, foco no resultado, que gosta de desafios. Então, tudo isso você precisa entender antes de fazer a entrevista o que é que seu vendedor vai precisar na tua loja, né? Enfim, na tua empresa. Então, é muito importante que você tenha isso antes, claro, porque se é aquele negócio, quando a gente não sabe o que a gente quer,
qualquer pessoa serve. Ah, achei simpático, falou bem, né? Ah, fulano é bom, se comunicou super bem na entrevista, é desenrolado. Tá, mas não é só isso, né? Então, você precisa saber muito bem antes do que você quer, né? Se essa pessoa ela precisa ter se ela tem essas competências de fato e as competências técnicas também, né? Ah, sei lá, é um vendedor, eu preciso de alguém, eu não vou ter tempo de treinar essa pessoa, então eu preciso que essa pessoa já venha do segmento de pet, por exemplo, que conheça, que já venha de lojas, que conheça de pet shop, enfim, do mercado porque eu não vou ter tempo de treinar, porque também a gente não pode só jogar essa pessoa. Então, se você não tiver tempo, você precisa já trazer uma pessoa do mercado que tenha essa experiência, tá? Então, elencar o que você quer é essencial, porque acho que uma falha que às vezes acontece é isso, é a gente simplesmente, eu quero um vendedor e simplesmente colocar aquele vendedor de uma forma generalista, como se todo vendedor, né, fosse igual. Então, você precisa entender para o teu momento, né, o que é que a tua loja está passando, se é uma prospecção, se é uma manutenção, se é uma substituição de pessoas, é, como que tá a maturidade da tua empresa, né? Se vai ter pessoas para treinar, para, né, dar esse suporte para ele, enfim. Então precisa, né, avaliar como é que tá esse contexto e você realmente escrever, ó, eu preciso realmente, já que seja um cara mais maduro, né, que tenha X tempos de experiência, né? Eu preciso que seja alguém que já tenha uma carteira de cliente, né? Porque se é para prospecção, vai ajudar a ter esse resultado mais rápido. Então, é bem importante que você, antes de tudo, faça essa avaliação e veja o que é que você precisa, né, em relação aquele cargo, Deixa eu tá? fazer uma pergunta, Liana, se tu continuar. Claro, Eu pode não interromper, consigo tá? À levantar a vontade. mão, tá certo? Eu já tentei aqui, mas eu não consigo. Porque como eu sou o host, né? Eu mesmo não consigo levantar a mão, então eu vou ser mal educado aqui, vou interromper de vez em quando eu tiver uma Fique à dúvida, mas eu acho vontade, que vai não, ser bom pode para o grupo. falar. Dentro dessa dinâmica que tu falou aí, né? O que eu botei assim, não precisa responder agora não, você pode, se tiver mais para frente essa resposta, mas eu já queria deixar aberto. Tu falou assim, ó, tem em mente o que você quer, entenda o cargo, área do skill, se tem tempo para treinar. Quais seriam as perguntas que tu me faria se eu te desse um cargo para te selecionar? Que eu acho que isso ajuda muito ao pessoal entender que tipo de coisa eles podem pensar. Tipo assim, ó, Mariana, eu vou contratar dois vendedores aqui. O que é que tu, como psicóloga, né, comportamento, Perguntaria. organizacional, me perguntaria, né, sobre esse cargo? Uhum, Porque isso ajuda eles a estruturarem, sabe, assim, sim. as coisas que eles têm que saber para o cargo. Eu acho que pode ser uma boa pergunta, a gente pode elencar Perfeito, alguns não, pontos. ótimo. Foi ótimo você ter trazido isso, porque eu acho que é bem nesse momento mesmo, que é na hora de descrever o perfil. Então, eu perguntaria, Marcelo, o que é que você quer que esse profissional te entregue? Quais são as principais entregas, né? O que é que ele vai precisar entregar? Se vo... Tem ainda uma outra pergunta que é mais complicada, de nem sempre o empreendedor, o empresário, ele vai ter, mas assim, se ele tivesse a resposta, melhor ainda. É tipo, o que é que esse profissional, o que é que você quer que esse profissional te entregue a curto, médio e longo prazo? Porque isso também vai te ajudar, né, a entender se é um profissional que você quer fazer carreira dentro da tua empresa ou não necessariamente, é uma pessoa que vai estar mais no operacional, enfim. Então, perguntar isso, assim, o que é que tu espera desse profissional? Quais são as entregas que você quer? Outra pergunta. Quais são os maiores desafios que esse vendedor, ou, por exemplo, um coordenador? Vou dar outro exemplo. Eu quero um coordenador jurídico aqui para o meu escritório de advocacia. Acho que ninguém falou, mas foi o que veio na mente aqui. Eu quero um coordenador jurídico para fazer a gestão de pessoas aqui do meu escritório. Quais são os desafios atuais que o coordenador que está hoje não está atendendo? Né? Então, quais são os principais desafios? É turnover, tipo, tá tendo uma rotatividade muito grande entre os advogados. Não, ele não consegue manter a equipe harmoniosa, tem muito conflito. Então, é muito importante você fazer esse tipo de pergunta. O que é que você espera desse profissional, né? Quais são as entregas?
e quais são os desafios, né, que ele vai se deparar, né, para que você possa aplicar essas competências, porque tudo é competências, assim, por isso que a gente fala tanto em competências comportamentais. Porque você vai investigar, a ideia da entrevista é você investigar muito mais as competências comportamentais do que só o técnico, né? Porque técnico foi como acho que a Aline falou, alguém que disse assim: ah, o currículo é lindo, maravilhoso, a pessoa tem não sei quantos anos de experiência, mas e por que na hora não dá certo, entendeu? Então, muitas vezes é isso, a pessoa tem um currículo maravilhoso, mas para sua empresa, para o seu momento e para o que você precisa, ela não está correspondendo. Isso é muito comum mesmo de acontecer, tá? Então, acho que fazer essas perguntas, saber os desafios, o que é que você quer que esse profissional te entregue em relação a resultado, né? São algumas, tá? Tá respondido? Obrigado, já anotei aqui. Ótimo. E aí, quando a gente vai para a entrevista, né, aproveitando esse gancho de currículo, é bem importante, né? Porque currículo é um papel, né? É que nem Instagram, né? As pessoas se vendem, se mostram como querem, enfim. Então a gente não pode se apegar ao que está ali no currículo. Então é sempre bom tentar ver outras fontes, por exemplo, LinkedIn. Eu gosto muito de olhar não só o currículo antes da entrevista, mas também o LinkedIn, meio que dar uma estudada realmente no perfil daquele profissional, tentar identificar certas incongruências. Então, às vezes acontece do cara botar no currículo que passou 3 anos na empresa e quando tá no LinkedIn tá tipo um ano, sabe? Então, as coisas meio que não se conversam, que você começa a ver umas incongruências. Então, é bom você meio que dar essa estudada para, tipo, na hora da entrevista, você meio que confrontar. Ah, tu colocou aqui. é, que passou 3 anos, mas no currículo tá dois. Ah, não, é porque. Aí já começa. Aí você já começa a pegar o pulo do gato, entendeu? Quando o cara começa a se enrolar, você já vai meio que fazendo um quebra-cabeça, porque entrevista é muito de quebra-cabeça, né? Então, é você pegar realmente, é um retrato. Você tem ali, sei lá, 50 minutos, 1 hora, então você tem que estar muito atento. E uma coisa que eu ia falar, mas já aproveitando esse gancho, é que, tipo assim, entrevista não é sobre fazer as perguntas certas, mas é sobre escutar. Entrevista é muito mais um processo de escuta, de você estar atento, é escuta ativa o tempo todo. Não é você perguntar e ficar escutando, esperando a resposta certa. É você estar atento àquilo que o candidato vai falar. É muito mais sobre escuta do que as perguntas certas. Lógico que tem algumas perguntas que é importante fazer, mas tanto que eu não tenho aqui para vocês um roteiro de perguntas prontas, porque nem eu tenho isso. Lógico que eu tenho na minha mente uma estrutura que depois no final eu falo mais ou menos como é que eu costumo fazer minhas entrevistas, mas não tem uma pergunta, vou fazer essa pergunta, até porque é muito que a gente fala hoje em dia, o storytelling. A entrevista é muito boa quando ela é contada, quando ela é conversada, e você consegue ir, digamos assim, na fluidez mesmo da conversa e pegando. E aí, voltando, né, só a questão do LinkedIn, para não me perder, então é muito importante que você realmente estude aquele candidato, né? Já aconteceu, por exemplo, de a candidato falar, vou dar um exemplo, eu saí da empresa X porque eu recebi um convite para a empresa Y e aí por isso que eu fui. E aí quando eu fui ver, demorou 6, 7 meses dessa mudança para outra. E aí eu perguntei, ah, mas você saiu para ir para essa empresa e esse tempo que ficou aqui, que está aqui no teu currículo. Ah, não, foi porque, na verdade, eu já estava insatisfeito, mas eu já estava participando desse processo, sabe? Do processo seletivo. Então, você tem que estar muito atento a essas pequenas coisas. Por isso que eu digo assim, antes de entrar na entrevista, olhe o LinkedIn, olhe o currículo, né? Detalhe, veja as experiências, veja se não é um Ctrl+C, um Ctrl+I, um Ctrl+V de todas as experiências, porque tem gente que passa em 5 empresas e descreve as mesmas atividades, e isso é impossível. Eu sou recrutadora, né? Trabalho com seleção. Há 15 anos praticamente, mas em cada empresa foi diferente. Os processos que eu fiz, as coisas que eu fiz. Então, estar atento a essas nuances, né? Principalmente se for cargos mais operacionais, né? Que a gente sabe.
que é muito comum, né? Pedir para alguém fazer currículo, né? E aí muitas vezes não é autoral, né? Não é a pessoa que faz o próprio currículo. Então, isso é bem importante. E outra coisa, né, que eu acho que é muito fácil de fazer é deixar a atmosfera leve. Muita gente vai para uma entrevista, né, já tensa, achando que é um momento formal, que tem que ser um negócio sério, né? E eu acho que na minha, assim, há muito tempo atrás eu tinha mais essa mentalidade. E hoje eu vejo que não. Quanto mais a gente deixa o candidato confortável, mais a chance dele mostrar quem ele realmente é. Lógico que você não vai ficar super informal na entrevista, mas se você dá abertura, né, você faz esse rapport, o candidato automaticamente ele vai quebrando o gelo, ele vai ficando mais à vontade. Então, a probabilidade dele se mostrar quem realmente ele é do que uma máscara é muito maior, né? Então, eu tento o máximo provocar uma atmosfera confortável, me apresentar, falar um pouco de mim e tal, para ele ter essa confiança e não, é só eu entrevistando ele. Então, falar, fulano, eu sou Liana, tal, 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 trabalho há X anos com recrutamento de seleção, tô aqui. Não, não. Então, eu tento deixar essa atmosfera, né, digamos assim, mais acolhedora possível, porque isso gera conexão. E pessoas, né, elas automaticamente vão se abrir para aquelas pessoas que elas estão conectadas. E é importante que você estabeleça essa conexão na entrevista, porque tem mais chances dele abrir, né? Dele falar como que ele realmente é. Então, já aconteceu inúmeras vezes, assim, de candidatos se sentir tão à vontade enfim, né? Se Sim. ferrar, porque acaba falando demais, né? E você vê, não, não Esquece dá. que tá na Então, entrevista, né, Liana? oi? O cara até esquece que tá na entrevista, começa a Pois conversar é, um boteco, né? exato. Várias vezes eu também, poxa, foi tão legal a entrevista e tal, não sei o que, no final da entrevista, porque você gera. E isso é bom, porque você deixa realmente a pessoa mais à vontade e a probabilidade dela não fingir, digamos assim, porque a verdade é, quem está na entrevista, ela quer se vender. Ela quer vaga, né? Principalmente em cargos, né? Quando a pessoa está desempregada, enfim, quer mudar de empresa, então ela está ali vendendo o peixe dela, né? Então é bem comum, né, das pessoas fingirem. Então, quanto mais você deixa essa pessoa à vontade, essa atmosfera, digamos assim, mais fluida, mais as chances dela ficar mais à vontade com você, né? Então, quebrar o gelo, né, é muito importante. Se você consegue identificar alguma sei lá, similaridade com aquela pessoa. Então, às vezes, eu vejo que o candidato estudou na mesma instituição que eu. Aí eu falo, você estudou em tal, enfim. Eu tento gerar isso porque geralmente a pessoa baixa a guarda e fica mais à vontade. Porque muitas vezes o entrevistador é visto de uma forma, né? Tipo assim, ele que vai dizer se eu estou aprovado ou não. Então gera um medo, né? E o medo afasta. E a ideia na entrevista não é afastar, é gerar conexão Uhum. para que a pessoa fique mais à vontade. Temos duas dúvidas aqui, tá, Liana? Se quiser aí Pode já abrir, falar. deixa eu liberar aqui. Marcelo, acho que primeiro vai tu e depois vai ser o Jairo. Oi, Liana, boa noite. Tudo bom? Boa noite, Marcela. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira é o tempo, a duração. Você falou, já meio que respondeu a minha pergunta, mas para cargos mais, por exemplo, de estagiário, quanto tempo, em média, a duração de uma entrevista? Porque como ele não tem muita vivência nem nada, quanto tempo? E a segunda é o seguinte: aquelas perguntas clichês como qual é o seu quais são suas qualidades, me fala 3 pontos e pontos de melhoria, se isso é relevante ou isso daí é uma coisa que já passou, já era. Uhum. Não, ótimas suas perguntas, Marcela. Como eu vi que tinha gente, algumas pessoas falaram, né, dessa necessidade de contratação de estagiário, eu até tinha colocado aqui um tópico, né, enquanto vocês falavam, para justamente falar sobre seleção de estágio, que é uma seleção mais difícil, digamos assim, de fazer, porque ele não vai ter repertório ainda de experiência. Então, é mais difícil de você avaliar, né? Você tem que pegar outras questões. Então, assim. Estagiário não vai ter, né, muita elaboração, então geralmente meia hora você faz uma entrevista. E aí, o que é importante, assim, principalmente, assim, na maioria dos casos, de se avaliar no estagiário, é o ímpeto que ele tem de fazer acontecer, o quanto que ele está aberto a aprender,
o quanto que é o nível de curiosidade dele, porque ele não vai ter experiência, né? Na maioria das vezes, o estagiário não tem experiência. Então, você está pegando uma pessoa crua, digamos assim, para desenvolver. Então, o que é que vai ser importante em termos de habilidade? É o quanto que ele vai estar apto, né, a querer buscar informações, o quanto que ele vai estar aberto a aprender, o quanto que ele não vai ficar esperando que as coisas cheguem para ele, porque se for um estagiário mais desenrolado, digamos assim, ele vai desenrolar, vai ser muito mais rápido no aprendizado. Então, a ideia é você tentar investigar isso na entrevista. E aí, como é que você vai fazer, já que ele não tem experiência, né? É você tentar puxar um pouco como que ele é na faculdade. Ah, me fala um pouco como que tá, quais são as tuas maiores dificuldades hoje na faculdade, quais são as disciplinas que você mais tem interesse, que mais você se identifica. O que é que você pode trazer, assim, que você já fez na faculdade, que você já se destacou, que foi bacana? Quais são as atividades que você mais procura fazer dentro da faculdade para ver se ele se envolve, por exemplo, com. Ah, nunca fiz um estágio, mas eu gosto de fazer mentoria, eu gosto de participar de congressos, enfim. Então, ver se ele tem outras coisas, não fica só no mundinho dele, né? Então, tentar explorar hobbies, né? Se ele gosta de aprender coisas novas, o que é que ele gosta, o que é que faz ele, digamos assim, o que é que motiva ele, se ele já tem alguma aspiração, né? Não que ele tem que ter já algum certo na formação, mas se ele pensa sobre isso, se ele só está, digamos assim, de passagem na faculdade. Então, são formas sutis de você, na entrevista, buscar. Então, a entrevista com estágio vai ser mais uma forma de você conhecer aquela pessoa, porque você não vai ter o profissional ainda, então é mais, me fala sobre você, como que é a relação com tua família, como é que é teus amigos, o que é que você gosta de fazer fora da faculdade, quais são os interesses, quais são os assuntos que te despertam interesse. Ah, eu gosto de estudar, tá, mas você gosta de estudar o quê, né? Qual foi o último aprendizado que você teve, o que foi que você aprendeu recentemente, que você conseguiu aplicar na tua faculdade, nos teus estudos, enfim. Então, é meio que fazer esse tipo de investigação da vida dele, sabe? Então, é mais nesse sentido. E sobre a outra pergunta, né, de qualidades e defeitos, é bom a gente ter isso em mente, mas não perguntar diretamente, né? Tipo, quais são suas qualidades, quais são seus defeitos, né? Então, uma coisa também que eu ia falar para vocês, né, já adiantando um pouco, é sobre fazer perguntas abertas, né? Um erro que a gente comete às vezes na entrevista é fazer perguntas fechadas, tipo assim, aqui tem muito trabalho operacional. Você gosta de fazer trabalhos repetitivos, né? Então, muitas vezes a gente já dá o direcionamento. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando a gente for fizer uma pergunta, o ideal é a gente sempre fazer perguntas abertas, né? Então, eu costumo muito deixar, como eu falei, o candidato à vontade. Então, eu falo assim, hoje, como que é a tua atividade? Me fala um pouquinho do teu trabalho. Se a pessoa não estiver trabalhando, a experiência anterior. O que é que você fazia? Como que você fazia, né? Então, quando a pessoa fala o que ela fazia e da forma que ela fazia, você já começa a perceber algumas características da pessoa. Então, sei lá, eu era um vendedor, então mas eu também ficava no caixa, eu tinha que ter muita atenção. Então, naturalmente, quando a pessoa começa a falar e descrever as atividades, você consegue perceber algumas características, né? Então, por exemplo, se for um cargo mais operacional, que é difícil às vezes, isso é um ponto importante, é difícil de puxar, né? Muitas vezes a pessoa fala, eu vendia, eu era um vendedor, eu vendia, né? É bem direto, assim. E aí você tem que puxar, assim, fala, certo, mas como é que eram tuas vendas? Quais eram tuas maiores dificuldades na hora de tu vender, assim? E o que é que tu fazia para superar essas dificuldades? Então, na resposta é que você vai obter essas características, tanto positivas e muitas vezes também negativas, sabe? Então, por isso que eu digo que a escuta muitas vezes é mais importante até do que a própria pergunta. Porque quando o candidato ele vai falando, ele vai soltando, entendeu? Por isso que é importante fazer perguntas abertas, porque se a gente fizer perguntas fechadas, principalmente para cargos operacionais, eles vão falar sim, não,
sabe? E morreu ali, entendeu? Pai, Então, eu tenho umas é histórias importante pra depois, Liana, para contar de entrevista assim, com essas perguntas abertas, mas chegaram a me dar dados importantes, né? Eu acho que foi André Paulo que me ensinou esse negócio uma vez. gente. Ela chamava assim, é forma e fundo, né? O cara vem com a forma, mas o que eu quero ver é o fundo da pintura, né? Quando aí as perguntas abertas revelam ali o fundo. Eu já tive situações de um cara bem operacional, tá? E aí, conversando da vida dele, da escola, aí como é que era. Ele, não, eu não ia muito para a escola, eu gostava de ficar na praça. Ele falava assim mesmo, tá, mas tu fazia o quê na praça? Aí ele desconversava para lá, mas sabe o que ele fazia? A droga, Sim, entendeu? Aí você já, pô, aí eu digo, pô, aí foi conversando, ele foi soltando até ele realmente dizer, não, é que a gente costumava lá usar entre os amigos. Aí eu digo, pô, já não era um candidato para aquele cargo que exigia atenção, isso, entendeu? Exigia atenção. Então são coisas que realmente dá para pegar muita coisa com essas perguntas abertas. A gente vai isso. entrevistando. Vai lá, É. continue. A chave é fazer perguntas abertas, assim, e sempre tentar perguntar, o que é que você fazia, né? Então, falando um pouquinho de estrutura de entrevista, né? Eu sempre, eu acho que tinha alguém que tinha para perguntar Tem, alguma coisa, Jairo Brito. Quer fazer uma Breno, depois pergunta eu dele? falo da estrutura. Pronto. Vai responder ou Marcelo? Entendeu? Pronto. Deixa eu liberar Jairo aqui. Seu Jairo, nosso tributarista, né? O homem dos tributos aqui. Deixa eu soltar aqui. Veja só, vai aparecer uma mensagem aí, né? Apareceu? Pronto. Fale aí. Vocês estão me escutando? Agora Boa sim. noite. Boa Sim, noite. Liana, por gentileza, eu tive algumas experiências em contratar pessoas, mas eu de verdade descobri que eu não sabia fazer isso. Eu sou contador e na faculdade a gente não aprende nada voltado a recursos humanos, infelizmente. Tive que aprender depois e muitas vezes é, fazendo cursos voltados à liderança, voltados a comportamentos, a RH, ou seja, você tem que investir um pouco nesse conhecimento. Mas eu simplesmente escutava a história do camarada e quando a história do camarada era parecida com a minha história, eu botava na cabeça, então eu tenho que contratar esse cara. Veja que inocência, né? Porque a história de todo contador é muito parecida, são pessoas humildes que conseguiram entrar na faculdade e tal, não sei o quê. Então a história do cara era igual à minha e a história de 90% dos contadores é igual à minha. Então, depois eu percebi que eu, depois de 90 dias, tinha que demitir, contratar de novo, treinar de novo, e gastei muito tempo e muito dinheiro com isso. Aí, um belo dia, caiu a ficha, eu digo, rapaz, eu não sei fazer isso direito, e aí comecei eu conheci uma pessoa que trabalha com isso, recrutamento e seleção, e contratava ela para aquela missão. Olha, eu estou precisando de um profissional assim, assim, assado, e aí ela começou a me ajudar e eu participei e participo dessas seleções, incluindo, naturalmente, entrevistas, incluindo também dinâmicas de grupo. Então, a partir dessa questão, eu comecei a acertar mais, eu comecei a ter menos prejuízo com essa história de contratar e, e demitir, treinar, etc. Então, eu consegui acertar mais, né? Principalmente nas questões que estão relacionadas com psicologia, com comportamentos, com neurociência e com outras coisas que a gente não domina. E hoje eu sempre faço assim, eu contrato a profissional, eu estou precisando de tal profissional, vem me ajudar nisso e a gente faz um processo, estabelece qual é o perfil, etc. E vamos naturalmente fazer o processo de recrutamento, seleção, aplica um teste, mas o teste não é para reprovar ninguém, é muito mais para saber o nível que aquele candidato está, um teste técnico, mas o que decide mesmo é a questão não só das entrevistas, como também das dinâmicas de grupo. E às vezes o meu sentimento diverge totalmente do dela, porque ela começa a observar, você viu na dinâmica do grupo, aquela postura assim, a pessoa não assume responsabilidade. Você viu que a pessoa botou a culpa no outro ali e tal, naquela dinâmica de grupo. Você viu que na hora H a pessoa farrapou em relação a esses valores que ela disse que tinha. Então, eu comecei a dar muito valor, não só a essa assessoria, como também às dinâmicas de grupo.
que é que você acha disso? Eu acho que é legal esse tipo de coisa. Perfeito, Jairo, não é isso que eu ia falar, assim, dinâmica de grupo hoje em dia, assim, é mais difícil da gente encontrar, né, de fazer, a não ser que seja uma seleção de volume, né, por exemplo, na Vitarella a gente fazia muita, né, Marcelo participou de várias comigo, e eu acho que, assim, é perfeito, você observa real, assim, o comportamento das pessoas, trabalho em equipe, então, muitas vezes é até melhor do que uma entrevista, assim, porque não tem como você mascarar, né, certas coisas na dinâmica de grupo. Lógico que tem uns que já são mais espertos, né, já estão mais acostumados e acabam tomando a frente, né, meio que já fazendo, mas de uma forma geral, eu acho que a dinâmica de grupo, ela é perfeita, assim, ela ajuda bastante. Então, se o processo seletivo para mim ideal é dinâmica de grupo, entrevista, teste técnico e também teste de avaliação comportamental, né? Então, é o combo perfeito. Nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Mas quanto mais a gente submete aquele candidato a avaliações, melhor, assim, a etapas, né? Até de entrevista. Porque já aconteceu de, por exemplo, eu fazer uma entrevista, eu gostar, o cliente entrevistou, gostou, quando foi para uma segunda entrevista com outro cliente dentro da mesma organização, o candidato se mostrou outro completamente diferente. E a cliente fala assim, Liana, se eu não tivesse entrevistado, eu não ia acreditar que você tinha mandado essa candidata para mim, porque realmente eu gostei dela, mas quando ela foi para a entrevista com o presidente, ela mudou completamente, porque as pessoas, elas são situacionais, então elas acabam, digamos assim, a depender de quem está do outro lado, mudando um pouco. Então, quanto mais a gente tem, mais filtros a gente tem, melhor, né, para selecionar. Então, a dinâmica de grupo ela é um excelente filtro. Mas nem sempre a gente consegue fazer dinâmica de grupo, porque nem sempre é uma seleção que a gente vai ter um volume de candidatos suficiente. Porque para fazer uma dinâmica de grupo, o ideal é que você tenha, sei lá, pelo menos, né, um grupo aí de 8, 10 pessoas, para conseguir ver a dinâmica dele com outras pessoas, né? Então, nem sempre a gente consegue ter, a dependendo do cargo, essa quantidade. E às vezes é uma posição que não tem muitos candidatos e você não tem como fazer. Mas tendo a possibilidade de fazer, melhor dos mundos, entendeu? E um cenário que também é interessante, assim, se não for possível fazer dinâmica de grupo, é um case, né? Muitas vezes a gente faz um case, você apresenta, você joga um problema, digamos assim, um coordenador de marketing. Você está querendo contratar um coordenador de marketing digital para sua empresa. E aí você pede para ele fazer, ó, eu quero uma análise, eu quero que você faça uma análise dos principais concorrentes da minha empresa e me apresente, né? Análise no sentido de, sei lá, o que é que pode melhorar do site, né? Acho que alguém até falou de e-commerce, então, você verifica aí, faz uma análise dos meus principais concorrentes, traz quais são os gaps deles, qual é o gap do meu site, o que é que eu posso melhorar. Pronto. E ele vai te apresentar. Então, já é uma forma também de você avaliar a parte técnica e a parte também comportamental, porque na apresentação você vai ver se ele é uma pessoa organizada, se ele é uma pessoa detalhista, né? Se ele também é preocupado com a estética, enfim, ou não. Então, você consegue também ter o case como uma opção para quem não consegue, digamos assim, fazer uma dinâmica de grupo. Mas eu acho Posso que dar um exemplo real, tá, gente? Por exemplo, para vendedor, eu costumo fazer o seguinte, tá? Um exemplo real dessa situação que ela tá pegando, só para vocês. Eu faço o seguinte, ó, fulano, eu tenho esse produto para vender aqui, tu tem aí 10 minutos para montar um script que tu vai mandar, que vai ir para todos os meus clientes, que tu vai abordar todos os meus clientes. Nessa hora eu já vejo se o cara sabe escrever, eu já vejo o nível de português, eu já vejo se ele sabe montar um script, eu já vejo se ele tem concordância, eu vejo se ele pontua certo. Por quê? Mas só esse cara vai passar 80% do tempo escrevendo no WhatsApp. Se ele não escreve certo, entende? São coisas assim ele que tem vocês podem. agilidade para solucionar problemas. Isso. 10 minutos ele conseguir montar um script rápido, coeso. Se ele sabe storytelling, que é precisa saber contar história. Se ele sabe persuadir o cliente. Sai um monte de coisa com um testezinho rápido, né? Esse case que ela fala. Então vocês podem testar aí, nesse Exato. formato. Obrigado. Então, assim, a entrevista ela é muito importante, mas
não é aconselhável ela ser a única ferramenta de escolha, sabe? De tomada de decisão. Porque quanto mais ferramentas você tiver, mais vai auxiliar na tua tomada de decisão, né? A entrevista é uma ferramenta boa, mas ela é única, digamos assim, se você só utilizar dela. E queira ou não queira, muitas vezes tem a questão que a gente não tem como negar da subjetividade, né? Jairo falou, né, muito no começo da questão da projeção, né? Quando o cara contava a história de vida parecida com a dele, automaticamente ele se conectava, enfim. Então, tipo, inevitavelmente vai ter uma questão de projeção, né? Tanto para positivo como também para repelir, né? A gente se identifica com pessoas que acabam tendo alguma familiaridade, similaridade com a gente. Então, e isso a gente pode pregar uma peça com o nosso cérebro, porque a gente pode gostar da pessoa simplesmente porque ela foi parecida com você. Né? E às vezes você não precisa de uma pessoa parecida com você, você precisa do oposto. E aí, o oposto meio que gerou uma certa repulsa. Você disse, não, não gostei desse candidato. Porque, não sei, não gostei. Entendeu? Então, por isso que é bom a gente, quando está fazendo entrevista, compartilhar com outra pessoa, se possível, né? Se você tem um sócio, pedir para ele entrevistar também, né? Porque, inevitavelmente, a gente quer não querer uma ferramenta que não tem como inventar a subjetividade. Alguém ia falar? Tem Marcelo aqui, deixa eu liberar aqui. Vai, Marcelo. Certo. Hoje, muitas pessoas são contratadas pelo currículo e são demitidas pelo relacionamento, né? Com seus companheiros de trabalho. Existe alguma ferramenta que eu consiga, ou alguma pergunta específica, ou algum teste, né? Que eu Uhum, consiga minimizar esse tipo de problema dentro da equipe? sim. Quanto mais ferramentas você utilizar, isso vai ficar mais notório. Por exemplo, a dinâmica de grupo, você consegue ver perfeitamente como que essa pessoa se relaciona em grupo. Existem ferramentas de testes, por exemplo, DISC, né, que é uma ferramenta comportamental que eu particularmente gosto bastante. E até tem um site que, assim, não sei se é tão fidedigno quanto o que é pago, né? Mas tem um site que meio que ele gera um relatório gratuito, sabe? Não é o ideal, mas pelo menos é um paliativo, digamos assim, ajuda, né? Então, o DISC, ele fala muito de como que a pessoa tende a se relacionar, né? Como que é a forma dela se relacionar. Na entrevista, você consegue perceber, sim, a partir de algumas perguntas. Então, você pode explorar muito, né, essa questão de trabalho em equipe. Quando você trabalhava, quais eram as atividades que você se envolvia em grupo, né? Em quais momentos você se envolveu em grupo ou como você trabalhava de forma mais isolada. Então, você tentar identificar como que era a atividade dele, se ele fazia isso em grupo, de que forma, como é que você costumava, em quais situações você se envolvia em grupos, então entender um pouco mais de relacionamento. Você pode falar, perguntar quais foram as situações mais desafiadoras que você teve em relação a pessoas, né? Porque todo mundo tem, né? Tipo, todo mundo tem em algum momento da vida profissional, pessoal, situações de conflito, é normal, né? Então, você pode também tentar fazer, traz para mim, por favor, algum exemplo de alguma situação que você teve dificuldade de lidar com algum colega de trabalho difícil, né? Que foi mais difícil de lidar com determinado colega, por que que foi difícil? Então, trazer essas perguntas envolvendo gente, né? Pessoas. Entendi. Ok, obrigado. Porque, assim, é que até um tópico que eu ia falar mais na frente é que a melhor forma da gente prever um comportamento futuro é observando o passado, né? Então, se você tentar puxar dele as situações, me conta uma situação que você se destacou em relação ao teu grupo, ou me fala uma situação que você precisou da tua equipe para bater alguma meta e não só individual. Então, você tentar puxar situações, né, perguntas que ele tenha feito no passado, para que ele possa te dar algum exemplo. Então, às vezes, de primeira, essa pessoa não vai saber, né? Principalmente se for um carro mais operacional, a pessoa vai ter dificuldade de puxar. Aí você faz outra, você faz umas três perguntas. Se nas três ela não conseguir explorar,
né? Talvez seja uma pessoa que tenha mais dificuldade de interação, entendeu? Que seja uma pessoa Uhum. mais retraída, enfim. Então vai depender muito, né, do se essa pessoa, tipo, tu traz quatro perguntas que envolvem pessoas e nenhuma ela conseguiu trazer nenhum exemplo de interação ou que ela trabalhou em equipe, é possível, pode ser um indício de que ela é uma pessoa que trabalha mais isolada, entendeu? Que tem uma certa dificuldade. E tem gente que fala, quando eu pergunto, me fala uma situação no passado, né, que você teve dificuldade de lidar com algum chefe, né, com algum gestor. Nossa, tem gente que descasca. Ah, não, meu antigo gestor, nossa, era uma pessoa muito difícil, muito rígido, não podia fazer nada diferente. Então, tipo, automaticamente a pessoa começa a falar, sabe? Quando ela traz situação do passado. Vixe, eu devo ter um monte assim. Os caras me descascar, vem? Fábrica mesmo. Tem. Tem mesmo. Deixa eu soltar outra aqui. Carolina, tem uma pergunta para tu. Respondeu, Marcelo? Oi, boa noite. É, eu queria saber em relação à questão salarial. Se é interessante você perguntar antes da entrevista a pretensão salarial da pessoa, para que você já veja se financeiramente ela se encaixa dentro do que você pode pagar, ou se você acha mais interessante você primeiro conhecer a pessoa para depois trazer as questões financeiras. Boa, Carolina. Depende. Se você tem margem para negociar, por exemplo, se você tem um salário, sei lá, você vai pagar R$ 3.000 para aquela posição, para aquela pessoa, e não tem como negociar, isso já pode ser um filtro, e você já falar de cara para você não perder tempo em fazer a entrevista. Mas se você tem orçamento e você pode, digamos assim, eu quero ouvir algumas pessoas, dependendo se for um profissional muito bom, eu consigo esticar um pouco mais o meu salário, eu pergunto depois, entendeu? Para não perder uma pessoa boa. Então, aqui na consultoria mesmo, por exemplo, acontece muito do cliente abrir com um salário, né? Acontece muito. É aquele negócio, quer um Batman, né? Quer um Batman, mas quer pagar um Robin, né? Tipo, é quase milagre que a gente tem que fazer, porque muitas vezes ele quer, eu quero um engenheiro que fala inglês, que fala alemão, que tem experiência com energia solar, para morar lá em Irecê, na Bahia, trabalhando 15 sabe? Tipo, umas coisas bem assim, bem difíceis que ninguém quer para pagar pouco. Então, às vezes acontece muito de começar com uma remuneração bem menor, um salário menor, e aí depois vai aumentando. Quando não tem margem, eu já falo de cara, ó, o salário é esse, né? Sua pretensão tá de acordo com sua pretensão? Não, não tá, nem sigo. Mas se você tiver margem, tipo assim, não, sei lá, eu tenho de 3 a 5 de salário, eu vou ouvir. Antes de você falar, é sempre bom você pegar a pretensão da pessoa, né? Porque se você falar, eu só posso pagar 3 e a pessoa estiver desempregada, pode ser que ela queira para de imediato e depois ela saia, entendeu? Então, eu costumo fazer isso, eu costumo perguntar primeiro qual que é a remuneração da pessoa, quanto que ela está recebendo, né? E qual que seria uma pretensão dela, né? Se ela tem, né, intenção de mudar de emprego, se ela estiver trabalhando, né? E qual que seria para ela uma pretensão interessante. Se essa pretensão estiver dentro dessa minha margem, eu sigo para a entrevista. Se não, eu nem, digamos assim, vou perder tempo fazendo entrevista que talvez eu não consiga atender a expectativa salarial dela, sabe? Entendi. E a minha outra dúvida é em relação à flexibilidade. Assim, como que eu consigo identificar se a pessoa ela é mais flexível? Porque eu acho que hoje a minha maior dificuldade é encontrar um profissional que ele tenha flexibilidade de serviços, porque eu trabalho, eu sou dentista, né? Trabalho no consultório. Então, por exemplo, se você contrata alguém para ficar lhe assistindo, a pessoa não apanha um pano no chão, entendeu?
E para você ser um profissional que você tenha alguém para o marketing, alguém para atender, alguém para a informática, alguém para a cadeira em si, estar dentro da cadeira. Você não consegue, só se você for uma Odonto Company. E é difícil às vezes eu enxergar isso, porque inicialmente todos estão prontos para tudo. Mas depois de um tempo ninguém pensa, não pensa, a pessoa não, nem pensa, não quer nem pensar. Um exemplo, vou dar um exemplo. Eu monto a minha agenda em outra cidade, que é Caruaru. Então, eu tenho de 9 da manhã até 1 da tarde para atender. E a pessoa monta essa agenda. E aí fica a agenda de 9 horas ocupada, 10, 11 vazia, aí 12, 13, 13h30. Eu vou sair de que hora se eu tenho que sair de 1 hora? Então, às vezes não tem esse interesse, sabe? Como que eu consigo identificar isso nas pessoas, de fato, né? Pelo que você está trazendo aí, são duas coisas, né? Não sei se eu entendi errado, mas uma que seja alguém meio que palpa toda a obra, né? Que seja uma pessoa que consiga transitar, fazer mais de uma atividade, seja proativa, né? Que não fique só bitolada ou limitada a uma única atividade, né? E você precisa de uma pessoa que faça várias coisas. É isso a É primeira situação. assim, quem trabalha com dentista é o técnico de saúde bucal. Isso. E dentro do técnico de saúde bucal já existe as obrigações dele determinadas pelo conselho. Então, eu não chego a solicitar nada que esteja fora do conselho. O problema é que as pessoas não têm esse tipo de habilidade. Num geral, na vida, né? Num geral, é difícil você encontrar uma pessoa que tenha um pouco mais de habilidade, porque são muito bitolados. Uhum. Entendi. E aí você tem que, na entrevista, tentar perguntar, na tua experiência anterior, né, com a dentista que você trabalhava, quais eram as situações que você costumava, sei lá, sair um pouco mais fora da tua caixa? Que atividades você fazia além do básico, né? Quais eram as situações ou os momentos que fazia com que você não ficava preso só a enxugar a boca ou pegar um papel, entendeu? Tipo assim, meio que trazer, quais eram as tuas atividades? Se a pessoa já de antemão falar, só fazia isso, isso, isso e aquilo. E quando tinha um tempinho livre, o que é que tu costumava fazer? Quais eram quando o teu espaço estava lá vazio ou não tinha atendimento, o que é que tu costumava fazer para ajudar a dentista? Sabe? É tentar explorar um pouco das atividades dele naquela última experiência, na experiência atual. E aí você vai sentir, se é uma pessoa que, tipo, eu fazia isso, isso e isso só, ela não tinha muita atividade. Aí você já vai, pode ser que seja uma pessoa mais acomodada, entendeu? Mas se ele trouxer para você, não, a minha dentista anterior lá era muito dinâmico, então eu tinha que fazer moldura, sei lá, de aparelho, eu tinha que botar o raio-x, eu tinha que botar, enfim, né? Que eu não vou saber os termos técnicos, mas ele vai trazer mais repertório para você do que uma outra que vai dizer, não, eu fazia. Você sente, entendeu? Que a pessoa vai ter mais repertório para falar. E Entendi. aí sempre lembrar isso, de perguntar, como que era a tua experiência no passado? Quais foram as situações que tu conseguiu ajudar a dentista sem ser o básico, né? O que ela precisava de ajuda e que você meio que se antecipava para solucionar um problema, sem ela ter que pedir, né? Para investigar essa atitude mais proativa dele. Tá bom. Obrigada. Bom, Nada. deixa eu deixar. Gente, vou fazer assim, ó. Liana, só tem uma pergunta, depois eu deixo tu dar a continuidade, porque eu acho que tu deve ter alguma coisa ainda aí do Uhum, teu banco, né? Fala, Luiz. Alô, tá ouvindo? sim. Vamos lá, Liana. O, Hoje em dia, a gente está com um governo muito assistencialista, né? Depois da pandemia, com isso aí, auxílio de tudo que se tem. Como está o processo seletivo para chão de fábrica de pequenas empresas, pequenas indústrias, né? Que tem um turnover muito grande e tem vaga e falta mão de obra. Tá. Eu não vou saber te dizer exatamente como que está hoje, porque tem
quase 3 anos que eu não estou mais trabalhando com chão de fábrica, né? Digamos assim, com processos seletivos mais operacionais. O que eu sei é do mercado, né? Que assim, é, tem tido mais esse movimento de automação dos processos, então estão cada vez mais utilizando, né, inteligência artificial para fazer os processos. Então, a forma como tem sido meio que tem sido modificado da minha época, que, como eu falei, com o Marcelo a gente fazia realmente dinâmica de grupo, raiz e tal. Então, hoje tem se percebido um movimento em relação a isso, dessa mudança da forma de contratação de operadores, de auxiliares de produção, com a questão da automação, tá? Mas não sei te dizer em relação assim à oportunidade. Acho que o ano começou bem, né? Pelo menos no mercado aqui de consultoria a gente entende, a gente percebe que o primeiro semestre, por incrível que pareça, foi o melhor, mas esse segundo semestre, não sei se é por conta das eleições, mas a gente percebe que está tendo meio que uma segurada, sabe? Um resfriamento assim nas posições. Mas isso de uma forma geral, não sei te dizer especificamente para chão de fábrica, tá? Não, tudo bem. É porque, tipo, na indústria que eu tô, né, indústria cerâmica, tem vaga, sobra vaga e mão de obra tá escassa, né? A gente compete com um cortador de cana, o cara tem um emprego sazonal, mas ele prefere ir para o emprego sazonal porque ao terminar ele vai ter um seguro do governo, né? Ou muitas vezes o pessoal prefere ficar, como é que eu posso dizer, virar motoboy, mototaxista, para não perder o auxílio que se tem Sim, direito, entendi né? agora. Então, hoje está um dilema muito grande, né? Que, tipo, as indústrias pequenas estão tendo que se modernizar a um passo maior, né? Tipo, hoje o investimento em automação, ele não... Antigamente era uma cereja do bolo. Hoje ele é extremamente necessário. Ou você faz ou você para, né? Então, hoje o processo seletivo, né, de chão de fábrica está muito difícil porque você precisa encontrar a pessoa com a vaga aberta, né? Você não tem tempo de fazer um processo seletivo para poder encaixar uma pessoa, né? E o pessoal que tem, muitas vezes não quer nem se reciclar ou se atualizar para poder evoluir, né? Eles estão acomodados com o que está e não querem novos desafios. Sim. Eu vou te ajudar com essa, né, Silena? Também para Luiz, porque é assim, vê, Luiz, um ponto importante dessa. Pra, esse tipo de coisa sempre vai acontecer, em algum momento. Como assim, filho? Lá na nossa época, a gente teve um boom de swap, certo? E aí acabou a mão de obra, ela acaba, não tem jeito. Só que aí muitas vezes a gente tem que lembrar que a gente está fazendo algo para a pessoa que tem que ser atrativo para ela também. Entendeu? Não só financeiramente, mas às vezes de outras aspirações que ela tenha. Sabe? Eu vejo às vezes a gente muito focado ali no financeiro, mas às vezes o cara tem uma aspiração diferente. E aí ele vê na tua empresa uma oportunidade de atingir aquela aspiração. Eu já tive cara que trabalhou porque ele queria aprender alguma coisa comigo, entende? Ou que ele trabalhou lá na empresa porque ele queria ter uma oportunidade de trabalhar num horário diferente, porque ele tinha uma aspiração de fazer a faculdade dele de noite. E no horário que ele estava, ele não tinha condições de fazer isso. Então, muitas coisas assim, a gente também tornar a nossa vaga atrativa, né? Não só financeiramente, mas culturalmente. Eu posso usar essa palavra, culturalmente, né? Para o cara, porque sempre vai ter isso, gente. Vamos, vocês veem lá no Vale do Silício o inferno que é para contratar um programador, né? Era isso que eu ia dizer. E essa dificuldade de contratação de mão de obra, ela não é exclusiva, assim, de chão de fábrica, né? Eu tenho posições que eu estou trabalhando, que eu já falei mais de 230 pessoas. Eu estou com posições abertas desde abril, eu não consigo fechar, né? Porque não querem, tipo assim, um especialista de automação. A automação está super em alta, então é um salário bom, benefício bom, bons, a empresa é boa,
É super atrativo, mas é a procura e a oferta. Então, a gente não tem. Tipo, os profissionais estão muito bem, os que têm a senioridade que eles querem já estão bem empregados e não querem sair. Então, é um desafio, né? Por isso que as empresas, de uma forma geral, elas têm que tentar sair, como o Marcelo falou, fora da caixa e pensar, porque não é só dinheiro, né? Hoje em dia, a forma de trabalho da gente mudou, né? Então, a gente tem formatos de trabalhos diferentes, não existe mais tanto aquela. Lógico que aqui ainda se valoriza a questão do CLT, mas a gente está vendo que tem outras formas de trabalho, né? Então, as pessoas, elas estão, digamos assim, mais abertas, né, para outras possibilidades. Então, é um desafio em todo o cenário, não só em chão de fábrica, né, mas o desafio de contratar pessoas, por isso que eu digo, entrevistar não é difícil, difícil é você achar a pessoa que realmente queira, que esteja em linha, que, enfim, isso que é desafiador. Não sei se tu lembra, Liana, na época a gente teve que fazer uma escola, tu lembra? Sim, Antes, a gente criou uma escola, um curso, capacitação da pessoa, que a gente dava um é, curso de graça, aí o cara fazia o curso todo, para depois pleitear uma vaga. Eu até isso. usei recente no cliente meu, que era da área da tecnologia. O cara não consegue contratar programador, não consegue. Não Não, tem como você ganhar no mercado. O que é que ele fez? Ele criou uma escola, ele financiou o curso, e aí, dentro do curso, ele vendia o peixe da empresa dele e conseguia contratar a mão de obra lá dentro do curso. Quer dizer, ele pagava para formar aquela mão de obra, passava 6 meses estudando com ele, achou no teu tempo. Mas, gente, depende de cada mercado. Se ele pode fazer isso, é porque aquele mercado é viável para ele. Aquele colaborador dava o retorno para ele. Então, a gente tem que botar um peso ali na nossa empresa. Ah, vale a pena fazer isso? Vale, porque esse cara vai tá, me dar um retorno, né? É negócio, no fim das contas, né? Sei lá. Vou soltar Fernando e aí a gente deixa a Adriana falar, tá certo? Deixa ela continuar ali. Oi, o colega falou aí a respeito de uns detalhes que eu acho que é importante e interessante. Eu vivenciei a questão da que você falou, Chu, da refinaria, da obra da refinaria. Eu sou funcionário da Petrobras, concursado. Trabalho embarcado, trabalho 15, folgo 20. E aí o mercado de petróleo está aquecido. Naquela época, para você ter uma ideia, eu tenho uns amigos aqui, empresário aqui, que uma vez a gente no barzinho, e foi muito interessante a história, né? Aí um chegou e disse, rapaz, não estou conseguindo jeito para trabalhar, tá difícil, ninguém quer mais trabalhar. Aí o outro empresário chegou para ele, também, rapaz, tu quer pagar uma miséria. Tu quer que as meninas trabalhem no shopping de domingo a domingo, tu paga uma comissão pífia e tu vai achar mão de obra? Vai não. A refinaria, um assistente administrativo lá, trabalha só de segunda a sexta. Tem um salário, tem assistência médica, tem transporte, tem ticket. Tu não vai conseguir, não, do jeito que tu quer pagar, não. Então, o mercado evolui, o mercado é dinâmico. É como Liana falou. Tem algumas posições que você vai ser difícil. Minha filha trabalha na área de computação. Minha filha sempre está saindo para um outro emprego porque o cara paga mais, dá mais condições, tem melhores recursos à empresa. Então, tem algumas profissões, algumas que vai ser difícil. Como também eu fico assim meio triste quando eu vejo as pessoas comentarem. Não, porque o cara não quer trabalhar, quer ficar recebendo do governo. Não é bem assim, não. Eu acho que a pessoa vai trabalhar e não quer trabalhar e recebe do governo, é porque a diferença é tão pouca que ele prefere ganhar até um pouco menos, mas não se sujeitar a certo tipo de trabalho. Por exemplo, você fala do cortador de cana. É um trabalho terrível.
terrível. E o cara sai dali e vai ser motoboy, vai ter uma outra atividade, vai ganhar um pouco menos, mas se sujeita a ganhar esse pouco menos, porque se ele, o cara está oferecendo um pouco mais, às vezes é distante, o cara vai gastar muito tempo para se deslocar, o ambiente não é legal da empresa, é uma série de fatores. Eu passei um momento que eu nunca pensei em passar. Com esse novo modelo de carteira verde e amarela, né? Lá na Petrobras, tinha uma atividade que era limpeza de tanque de petróleo. Uma desgraça. Imagina um cara adentrar, descer 20, 30 metros num tanque que tinha petróleo, agora só tem lá no fundo borra, é mau cheiro, é uma atividade perigosa. O cara tem que estar todo coberto com aquele macacão de Tyvek, com máscara, com máscara de respiração, com óculos. E o cara chegou para mim, eu sou fiscal, eu trabalho fiscalizando, acompanhando os serviços. O cara chegou para mim e disse: rapaz, o cara está pagando aqui a gente só o salário quando a gente está embarcado. Quando a gente desembarca, o cara não paga os 15 dias. Ou seja, o salário que normalmente da empresa de ajudante era X, o cara estava pagando Y, a metade. E teve um cara que chegou para mim, foi lá falar comigo, chorando. Ó, um homem chorar na frente de outro homem é muito difícil. E quando o homem não conhece, é mais difícil ainda, né? Aí o cara chegou chorando para mim e disse: doutor, pelo amor de Deus, me desembarque. Eu não aguento ficar mais aqui, não. Aí eu disse: rapaz, o que foi que houve? Ele disse: olha, eu aqui, eu estou tomando café, lanchando, almoçando, lanchando, jantando, tenho um lanche da noite, e se eu quiser ainda vou cear meia-noite. Minha família está passando fome, meus filhos estão passando fome. O cara da empresa disse que ia me dar um adiantamento. Eu embarquei, subi, não me deu adiantamento. Eu não aguento mais. Eu estou aqui maluco. Então, doeu, partiu meu coração. Eu disse: não, bicho, tu vai desembarcar hoje. Eu vou dar um jeito de tu ir embora hoje. Eu não vou ficar com um cara desse na plataforma. Então, essa relação de trabalho, de coisa, é complicada. Deixa eu dar E o um adendo, mercado, né? e o mercado é dinâmico. Então, há algumas atividades, algumas colocações, né? Vamos lá, empregada doméstica, tá difícil. Muitas não querem mais trabalhar. Por quê? Tem que dormir. Então, o mercado mudou, a conjuntura mudou, a relação de trabalho mudou e tem muitos empresários que não mudou. Aí fica difícil. Porque a gente realmente tem uma cultura escravocrata, principalmente aqui no Nordeste. A mentalidade, né, A não mudou. mentalidade é escravocrata. Isso não é demérito, mas é uma realidade nua e crua, porque isso é cultural. A gente herdou isso dos nossos ancestrais e vem. E para mudar isso vai ser difícil, mas vamos mudar. E Era isso que aí, eu queria falar, Oxana. ó, vou pegar dois pontos. Existe na engenharia, a gente faz o juramento lá, dizendo que eu trabalho para as pessoas, né? E não para os processos nem para as máquinas. E às vezes a gente esquece disso. A empresa trabalha para as pessoas, mas as pessoas que também estão dentro, elas também são clientes de vocês, clientes internos, né? Precisam ser satisfeitos, ter suas aspirações. Eles não são seus escravos, né? Vamos pegar um ponto bem mais como o Fernando soltou. Não é teu escravo, ele é um cliente que ele tem as aspirações dele para ser atendida, né? E se você não está alinhado com isso, dificilmente você vai ter um bom colaborador, tá certo? Eu já garanto a você que você vai ter o famoso nó cego, né? Que é aquele cara que dá trabalho. Ele dá trabalho não é porque ele é nó cego, é porque as condições que você está dando a ele proporcionam ele virar um nó cego. Entendeu? Às vezes você entrevista, o cara tá lá, é o Bola Murcha do Daniel Goldrin. Depois vocês assistem, já viu, Leandro? Lembra do que não é? É o Bola Murcha do Daniel Goldrin. Pô, o cara entra na empresa com uma vontade de trabalhar danada e tu só tá def no cara, não tem como ele continuar na tua empresa.
né? Então, isso também é uma sabedoria. Às vezes não é um erro de seleção, é um erro cultural da tua empresa que tem que ser corrigido. Dá uma... Adriana, continue aí. Ah, Não, perfeito. Então, acho que assim, para a gente finalizar, né, e falar, e talvez seja a expectativa de alguns, né, saber como seria uma estrutura de entrevista, eu vou falar um pouco da minha experiência, né, que eu fui adaptando muito conforme a minha realidade. Como eu falei, hoje eu trabalho mais voltado, assim, para posições mais executivas, né, média e alta liderança. Mas, a grosso modo, eu costumo me apresentar, né, justamente para gerar essa conexão com o profissional. Então, eu falo rapidamente, né, o que é que eu faço, né, qual que é a minha posição, enfim, quanto tempo que eu estou na área. Explica um pouco, né, do cenário. Ah, mas você vai falar da posição? Sim. É importante que você contextualize, né, o que é que você está esperando daquele profissional. Você não vai falar, ó, eu preciso de uma pessoa assim, 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 assado, né? Que você pode pensar, eu vou já falar o que é que eu espero, mas minimamente você precisa contextualizar o que você está precisando, né, em relação, qual é a tua expectativa em relação àquela vaga. Então, é importante que você coloque isso, que você fale um pouco da sua empresa, né? Hoje eu estava num fórum de inteligência artificial e justamente um especialista estava dizendo assim, até para a IA, né, para a inteligência artificial, para o chat GPT, você precisa contextualizar. Quanto mais você contextualiza o que você precisa, mais chances de você ter assertividade naquela busca, né? Então, se você quer procurar no ChatGPT, quais são as empresas de recrutamento no Brasil, se você contextualizar o propósito, o porquê que você está fazendo aquela pergunta, a chance da resposta vir mais direcionada, melhor. E aí, seleção, você também precisa dar um mínimo de contexto daquela posição. Ó, a empresa está passando por esse momento, a gente precisa de alguém assim, 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 assado, né? Não com as características, mas com um pouco do perfil, né? Em termos de experiência. E aí você vai passar minimamente o que você espera para aquela pessoa. Então é importante que você faça um contexto. E aí você vai deixar que essa pessoa se apresente. E aí, depois que você contextualizar, você pede, pronto. E agora eu quero te ouvir, né, saber um pouco das tuas experiências, né? É importante identificar os motivos de saída daquela pessoa. Então, explora quais foram os motivadores? O que é que fez uma pessoa sair de uma empresa para outra? Por mais que ela diga, ah, eu recebi um convite. Tá. Mas naquele momento, o que é que te fez avaliar que essa oportunidade que você está hoje era mais interessante do que a anterior? Então, é questionar, perguntar, porque você vai identificando. Se a pessoa está saindo sempre por salário, todas as oportunidades ela falar, não, eu saí porque eu quis um salário maior, pode estar falando algumas coisas essa pessoa, que é uma pessoa mais ambiciosa, que o que motiva mais ela é a questão financeira, e aí você vai avaliar, a minha empresa ela vai ter condições de estar, digamos assim, de tempos em tempos, dando aumentos salariais se essa pessoa for boa, porque se sim, é ótimo, mas se não, corre o risco de eu perder ela a curto prazo. Então, se você quer uma pessoa para ficar a longo prazo, talvez essa pessoa ela possa lhe deixar. Isso são inferências, tá, minha gente? Isso não é nada determinado. Mas você precisa trabalhar com essas informações para, tipo, meio que, como eu falei, montar o quebra-cabeça daquela pessoa. Então, é importante você, como eu falei, estar investigando sempre, não se contentar, eu saí dessa empresa porque eu recebi convite da outra, tá? Mas naquele momento, o que é que te motivou? Para você entender quais são os motivadores daquela pessoa e saber se dentro da tua empresa, né, ela vai ficar pouco tempo. E se você quer hoje minimizar o turnover, não quer uma pessoa que esteja saindo, pulando, né, de galho em galho, você precisa avaliar isso, né? Se é uma pessoa que passa três meses dentro de uma empresa, não passa mais de 3 meses em uma empresa, a chance dela fazer isso na sua empresa também é grande. Tipo, não é que vai ser sempre assim, tá? Pode ser que realmente aquela pessoa tenha tido alguns problemas, enfim. Mas são indicadores que a gente precisa ficar atento na hora de uma seleção, tá? Então, eu costumo, né, pedir para a pessoa se apresentar falando das experiências e sempre pedindo, assim, se a pessoa for muito objetiva, né, não conseguir falar naturalmente,
eu peço para a pessoa detalhar mais. Me fala mais um pouquinho aqui, quais eram as atividades, como que você fazia. Uma coisa que eu sempre gosto de perguntar é o que é que em cada empresa dessa, lógico que se a pessoa que trabalhou em 10 empresas diferentes, você não vai pedir em todas, até porque senão vai ficar muito extensa, mas nas últimas experiências, o que é que você acha que você mais contribuiu para a empresa? Quais foram suas entregas? O que é que você acha que foram os resultados mais marcantes, né? Quais foram os maiores desafios ou aprendizados que você teve em cada empresa dessa? Porque com essas perguntas, essa pessoa já vai estar direcionando, já vai estar falando como é a forma de trabalho, o que é que ela tem dificuldade, né? O que é que ela é boa e o que ela não é boa, né? Então você vai começar a identificar isso sem ter que necessariamente perguntar, me dê 3 qualidades e 3 defeitos, digamos assim, entendeu? Se for cargos muito operacionais e você tiver dificuldade de coletar essas informações a partir dessas perguntas mais abertas, talvez seja o momento de fazer essas perguntas assim, né, de qualidades e defeitos, mas evita falar assim, me dê 3 qualidades, 3 defeitos, mas você pode dizer assim, no teu trabalho anterior, o que é que as pessoas falavam bem do teu trabalho? O que é que te elogiavam? O que é que me fala aí de um líder teu e de um par teu que falavam bem do teu trabalho, sabe? Então, vai obrigar a pessoa a contextualizar. Meu chefe falava que eu era muito ágil porque eu envasava, sei lá, 10 garrafas em tanto tempo, certo? Tipo, no caso de produção. Então, vai fazer com que ele traga exemplos. É sempre bom a gente estimular que a pessoa traga exemplo para comprovar aquela característica que ela está falando. Eu sou muito proativa. É? Por que que você se considera uma pessoa proativa? O que é que você fazia na tua empresa, na tua experiência anterior, que fazia com que você fosse essa pessoa proativa? Né? Então, não se contentar só com o raso, digamos assim. Eu acho que é se aprofundar, né? Se interessar. Entrevistar é você ter curiosidade, é querer saber mais, né? O que a pessoa tem para lhe contar. Então, e aí no final, né? Eu sempre gosto de perguntar também o que é que está fazendo. Se a pessoa estiver mudando de emprego, né? Se não, por exemplo, se ela está em outra empresa e você está convidando, né, para a tua perguntar, né, o que é que está te motivando para saber se ela está alinhada, porque vai que a pessoa está numa empresa que está saturada, que não tem crescimento profissional, ela está infeliz porque ela quer crescer e não enxerga essa perspectiva. E ela está indo para a tua empresa porque ela tem essa crença, ela tem essa expectativa que na tua empresa ela vai conseguir. Mas de repente, hoje a tua empresa esteja num momento que não vai possibilitar isso ela a curto prazo. Então, mais uma vez, a chance dela ir para a tua empresa e daqui a 6 meses sair, você gastar dinheiro com contratação, com treinamento, com demissão, é provável. Então, por isso que é importante você entender a motivação também dessa pessoa. Porque se você não tiver como corresponder, vai ser um turnover, vai ser uma rotatividade, e aí você pode, né, tá tendo prejuízo com essa pessoa. Então, eu sempre gosto de perguntar se a pessoa estiver fazendo uma movimentação, né, mudando de uma empresa para outra, ou até mesmo se ela estiver desempregada, perguntar, tá? Por que que você acha que aqui é um local interessante para você trabalhar? O que é que te motivou aqui, além da questão de ter uma remuneração? O que é que te chamou a atenção, né? Quando eu te apresentei sobre a minha empresa, até para você ver se essa pessoa minimamente se familiarizou com o teu negócio, gostou, porque a gente sabe que pessoas que trabalham felizes, né, que estão conectadas com o negócio, elas tendem a produzir mais, elas tendem a ficar mais tempo na empresa. Então, lógico que ela não vai gerar conexão instantaneamente na entrevista, mas é importante que minimamente ela tenha tido despertado algum interesse na tua empresa e não só porque ela está desempregada e ela quer, digamos assim, o primeiro emprego que aparecer para ela, sabe? Então, ter esse senso crítico também é importante, tá? Acho que eu falei bastante. E acho que também 2 pontos importantes que eu já ia esquecendo que eu tinha anotado aqui. Falar sobre questões pessoais, né? É importante, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, voltando ao que eu falei no início, né, da minha experiência na Sérvia, que foi um aprendizado, aqui no Brasil, né, a gente é bem mais informal.
E faz parte, né? Eu fazia parte, digamos assim, hoje em dia nem tanto, mas antigamente a gente perguntar: ah, me fale um pouco sobre o seu pessoal, você é casado, você é solteiro, você tem filhos? E eu fui super criticada porque eu fiz isso na Sérvia e quase que eu era presa. Não, tô exagerando, não fui quase presa. Mas as recrutadoras de lá, né, que estavam me treinando, no final da entrevista perguntou: para que você quer saber isso? Não importa se a pessoa é casada, se a pessoa tem filho, não tem por que você perguntar isso. Lá, eles são bem rígidos e eles não para eles não importa se você é casado, se é solteiro, se você tem filhos. Aqui, culturalmente, a gente acaba perguntando isso, mas lá não. Então, esse é um ponto polêmico para algumas situações. Eu acabo ainda perguntando hoje, porque muitas posições que eu faço são para locais remotos, muito distantes. Então, eu preciso saber se a pessoa vai ter que levar uma estrutura, vai ter que levar a família. Então, eu acabo perguntando isso, né, para saber se é ok para a pessoa fazer toda essa mudança de vida. Porque muitas vezes eu tive a pessoa daqui de Recife para ir para, sei lá, Balsas no Maranhão, Irecê na Bahia, enfim, em cantos mais remotos, mais distantes. Então, é toda uma mudança de vida. E aí eu acabo perguntando. Se, por exemplo, você tiver numa posição, né, que por algum motivo vai ter esse deslocamento, ou sei lá, a pessoa vai trabalhar no turno da noite e está estudando e vai comprometer, é importante que você saiba minimamente da vida pessoal. Então, você pode falar também sobre isso, mas perguntar de forma mais aberta. Ah, me fala um pouquinho agora sobre você, sem ser do teu contexto profissional, o que é que você pode me falar aí da tua vida, né, pessoal, que você se sente confortável, né, sem entrar muito de forma fechada para não gerar aí nenhum tipo de desconforto. Até porque hoje em dia a gente sabe que tem que ter mais cuidado, digamos assim, né, quando a gente for entrar, digamos assim, na vida do outro. Então tem que ter esse cuidado na forma de abordar aí questões pessoais. Ótimo. E Tem mais? anotar, né? Eu gosto Anotar muito de tudo, né? Eu anotar. ia dizer isso, anotem tudo, hein? Anotar, porque assim, às vezes a gente tá com um volume de entrevistas muito grande, então, senão você esquece. Então, anota coisas importantes, assim, não precisa anotar tudo, mas às vezes é uma frase que aquele candidato fala que você vai conectar com a informação do teste, e aí vai juntando as pecinhas. Então, é sempre bom anotar pontos-chave, sabe, assim, da entrevista. Eu acho que é isso. Falei Foi? bastante. Esse seu é isso, foram 13 pontos que eu anotei aqui. Esse Ah, seu, que bom. 13 pontos aqui. Ó, alguém perguntou, quando você Tem. pergunta sobre a vida pessoal da pessoa, é porque nem ela. Eita, caiu, peraí. Deixa eu fazer assim. Eu vou dar essa resposta de chat, Liana. Ah, Tem duas tá. pessoas que botou no chat, aí eu vou puxar essas perguntas. Deixa eu liberar a Rafa logo aqui, ele faz a dúvida, mas antes de eu liberar ele, eu tenho uma dúvida, aí eu vou passar na frente. Vê se é Rafa. Tá, Vê só, a gente está entrando num processo muito digital, né? Então, por exemplo, muita equipe remota, muita equipe de estado diferente. Por exemplo, eu já tive uma equipe que eu tinha uma vendedora do Rio, uma de São Paulo e uma de Minas, ao mesmo tempo, com três culturas. E aí, às vezes, a cultura influencia na entrevista, né? Como lidar com isso, porque é uma loucura, entendeu? Vem três pessoas para ser entrevistada e cada uma com uma cultura totalmente diferente da outra. tá. Mas de que forma, assim, tu sentiu que isso impactou na entrevista? Algumas perguntas que funcionou para um não funcionam para o outro, às vezes. Às vezes a compreensão sobre algumas temáticas não se dá muito bem. Aí demorou mais, assim, em algumas regiões para a pessoa engatar o negócio, entendeu? Entendi. Porque o que eu ia te perguntar, eu não sei se isso seria cultural em relação, porque, por exemplo, hoje eu faço seleção aqui para o Nordeste. Mas eu entro em contato com profissionais a nível nacional, né? Porque, por exemplo, tem muito profissional que está mais sentado no Sudeste, em determinadas áreas, então eu acabo abordando. Eu não percebo essa diferença em relação à entrevista, né? Uhum. Eu percebo mais assim, em relação à questão salarial, né? Então, para eu trazer hoje um profissional de São Paulo para cá.
Por mais que aqui tenha um custo de vida menor, né, do que de São Paulo, esse profissional vai ser muito mais caro, né, para o cliente, né? Então, eu percebo muito essa questão de remuneração, né, e também de atratividade, né, de trazer profissionais de São Paulo, às vezes é muito mais difícil, né, ou do Sudeste de uma forma geral, por mais que Nordeste seja super atrativo e tal, as pessoas falam, é muito legal, mas na hora H mesmo de mudar tem certa dificuldade. Então, eu percebo mais em relação à questão de remuneração, né, de mão de obra específica. Então, por exemplo, marketing digital. Eu estou com uma posição de marketing digital super difícil que a gente não consegue encontrar aqui, né? Que a gente já entrevistou várias pessoas, enfim, o cliente não está confortável e abriu para o Sudeste, mas quando a gente chega no Sudeste, as pessoas não querem vir para cá. Então, eu percebo que na entrevista essa questão de regionalidade varia muito essa questão da remuneração mesmo e da área, né, de algumas áreas. Então é isso. Deixa eu dar a voz ao povo aqui. Vai, Rafa. Aí tem Stephanie, que perguntou aqui no chat. Luciano, tu perguntou no chat também, mas eu não entendi nada. Então aparece aí para perguntar. Então fala aí, Rafa. A minha maior dúvida é sobre onde buscar essas pessoas. Por exemplo, hoje eu estou na procura de estagiário e eu estou buscando pelos amigos, pelos conhecidos, mas muitos deles não têm o que eu preciso, né? Não tem as soft skills que eu preciso. E aí eu queria, por exemplo, saber se tem alguma plataforma, algum site onde eu possa procurar essas pessoas que têm as soft skills que eu preciso. Tá. As soft skills não necessariamente você vai achar na plataforma, vai ser só entrevistando mesmo, mas as fontes de busca, onde você pode buscar esses profissionais a nível de estágio, LinkedIn pode ser uma forma, certo? LinkedIn hoje é a minha principal ferramenta de busca, mas porque eu trabalho muito, como eu falei, com esses níveis mais executivos, de média e alta gerência, então no- 95% desse público está lá no LinkedIn. Estagiário não vai estar tanto, mas alguns estagiários mais desenrolados, isso já é um indicador, tá? Tipo, se for aquele estagiário que está mais antenado, ele vai estar no LinkedIn já, então é uma boa. Eu lembro que, inclusive, minha ex-estagiária, eu consegui achar pelo LinkedIn, e ela nunca tinha estagiado, mas ela já tinha LinkedIn, enfim, então uma boa você dar uma olhada no LinkedIn. Quando eu fazia vagas de estágio, que não é o caso hoje, mas eu já fiz muita vaga de estágio, eu divulgava muito, por incrível que pareça. Instagram, tem alguns sites, Instagram e Facebook, o Facebook tá meio ultrapassado, mas Instagram tem alguns perfis de divulga vagas Nordeste, divulga as vagas PE. Se você buscar, né, tem alguns perfis, né, no Instagram que são só de divulgação de vagas. Então, você pode divulgar lá. Você pode entrar em contato com as instituições, UFPE, Católica, Uninasal. Geralmente, essas universidades, essas faculdades, elas têm canais de divulgação de estágio. Então, você manda um e-mail para para o setor responsável, geralmente você encontra no site isso, e eles têm esses setores, né, de divulgação de estágio, e você fala, ó, eu tô com uma vaga de estágio na área de marketing e tal, pode ser pessoas cursando administração, enfim, gestão comercial, blá, 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 tipo, você fala, você manda o modelozinho, e eles divulgam nos alunos dele, então acaba chamando muita gente, assim, atraindo, é uma boa solução, tá? Tem a Cato também, mas a Cato hoje está meio devagar, enfim, tem outras plataformas de busca, InfoJobs, vagas.com, mas algumas são pagas. Então, essas que eu te falei inicialmente são gratuitas. Ok. Respondeu, Rafa? Show. Essa da faculdade, eu adoro essa, tá certo? É a Só melhor. adoro. É a melhor. Para É, estágio, assim, manda para as faculdades, principalmente se tu já tem umas faculdades que tu gosta, a gente já manda para essas. Entendeu? isso. Que isso já direciona. Stephanie, vai lá.
Eu estava. Boa noite, né? Tudo bom? Boa noite. Eu estava aqui refletindo sobre a questão das perguntas pessoais, né? Que funciona num país e não funciona para outros. Quando você, por exemplo, vou chutar aqui uma situação hipotética, você está contratando uma pessoa que vai precisar sair de Recife para ir para a Bahia, para uma plataforma no meio do mar, no oceano, por tanto tempo, na área de petróleo, por exemplo. Aí você deixa claro que é para assumir essa função por tanto tempo. Na minha opinião, assim, não seria realmente relevante saber se a pessoa é casada ou não é, até porque é ela que tem que avaliar se ela dá conta de um trabalho desse. Por exemplo, até que ponto isso funciona na tua experiência? E se isso faz sentido para você? Porque, por exemplo, todas as vagas que eu assumi. Ninguém precisou, em tese, me bajular para cumprir a carga horária, o turno, o tipo do trabalho, os relatórios que tinha que fazer, tipo, ó, o seu trabalho é esse, tem essa carga horária, eu vou precisar dessa demanda, tem esse tipo de público, esse tipo de atendimento, e eu é que tinha que ter a maturidade de dizer se eu dava conta ou não. E aquilo que eu não por uma questão de treinamento, porque cada empresa tem um jeito, né, específico de trabalhar. Por exemplo, eu sou psicopedagoga e na hora de fazer atendimentos a algumas crianças, uma determinada empresa age de um jeito, outras agem de outro, inclusive na relação com a família. Aí é onde cabe o treinamento. Mas, por exemplo, sobre a minha competência de fazer o atendimento e de fazer o relatório e cumprir a carga horária, isso não é necessário treinamento, digamos assim. Qual é a tua opinião sobre essa questão do quanto o candidato também tem que se responsabilizar pelo que ele pode cumprir ou pelo que ele não pode? Como é que se avalia isso? Perfeito. Nesse caso, não é nem tanto em relação à competência, é mais em relação à disponibilidade dele, entende? Que a gente precisa avaliar e apresentar isso para o cliente. Porque nesses casos que eu te falei que a gente investiga, é mais quando tem uma mudança, né, de geográfica mesmo, ele tem que sair do local dele para ir. Então a gente precisa saber, muitas vezes, se o cara, tipo assim, é casado, né, se ele ou a mulher é casada, e se, por exemplo, o parceiro vai ter essa disponibilidade. A gente faz isso porque a quantidade de declínios que a gente tem, digamos assim, de profissionais que, tipo, eu quero sim, mas chega na hora H, minha esposa não topou o desafio, minha esposa repensou, não vai ser legal para a gente fazer essa mudança agora, porque meu filho vai perder o ano letivo, vai mudar. Então, quando a gente faz essa investigação, não é em relação à competência dele, dele ou dela, de jeito nenhum, mas é mais para averiguar como que está o contexto de vida dele para saber se ele tem, digamos assim, essa flexibilidade. Porque depende muito do seu momento de vida. Vai ter um momento de vida que você talvez esteja mais aberto, independente se você está casado, solteiro ou não. Eu estou aberto, eu posso ir para qualquer região do país. Mobilidade, para mim, não é um problema. Mas já vai ter um outro momento de vida, não, que eu não vou ter essa mobilidade. Então, a gente acaba entrando nessa seara, digamos assim, para ver o quanto que essa pessoa tem mobilidade. É mais em relação à questão de mobilidade e não de competência. Eu soltar o segundo aqui. Tarcísio. Liana, a minha pergunta é com relação assim à contratação ativa. Vamos dizer assim, poxa, eu estou precisando de uma vendedora para minha loja física e de repente eu já sou atendido por outras vendedoras e outras lojas que eu frequento e eu sei que aquela vendedora performa muito bem, eu conheço todas as qualidades dela e de repente eu chegar e fazer uma proposta melhor do que ela tem atualmente. Sim. Aí a tua dúvida seria o quê? Se isso Assim, é. o que você eu até acredito que seja, né? Mas É, o que se você tem algo para falar assim com relação à experiência, se geralmente isso pode dar certo ou não, porque eu acho. teoricamente não tem um processo seletivo por trás, né? Muito mais da experiência que você já tem com a pessoa. Nesse caso, eu acho que assim, é bom porque você já conhece na prática o trabalho dela enquanto cliente, então você já sabe, digamos assim, na prática o desempenho dela, o dia a dia, sabe que ela performa bem, enfim, gosta do atendimento.
Mas é como a gente falou, não é só isso. Talvez ela performe bem naquela loja, naquela organização, naquela cultura. Você precisa ver se ela vai estar também aliada com a tua loja, com o teu momento. Então, essa sim é uma boa avaliação, uma primeira avaliação, mas eu não dispensaria a entrevista. Então, Seria bom eu fazer um alinhamento de expectativas, isso. né? Ó, gostei do teu perfil, eu tô aqui com uma posição. Será que você tem interesse da gente conversar um pouco mais para eu te apresentar a posição, a vaga que eu tenho aqui na loja, para ver se te interessa, enfim. E aí você vai para um outro momento e chama ela realmente para entrevista e apresenta e aí avalia, entendeu? Mas é uma boa quando você tem essa experiência, né? O cliente oculto, muita empresa faz isso, né? Justamente quando quer contratar um vendedor simula um cliente oculto num concorrente e faz isso. Isso é muito comum. Então, é uma forma, mas não é garantia, porque esse alinhamento de expectativa, considerando a tua loja, a tua realidade, é fundamental. Certo. E outra coisa também é que eu vejo que todo mundo sonha em fazer aquela contratação do funcionário perfeito, né? Mas que, na verdade, eu acho que a gente tem que estar muito mais disposto a treinar o colaborador, né? Você deixar explícito aquilo que você deseja para a vaga, perguntar se de fato a pessoa está disposta e ajudar, né, a formar a mentalidade daquele funcionário com base na cultura que você tem da sua empresa. Exato. E saber assim que nenhum profissional ele é perfeito. Todo profissional ele vai entrar com alguma falha, porque tipo, às vezes, eu gostei muito desse candidato, mas não sei se ele tem a agilidade que a gente precisa, não sei se ele tem, né, sei lá, X, ele tem tal gap, tal dificuldade. Todo profissional vai ter, mas quando você pega aquele contrata aquele profissional e já sabe qual é a dificuldade dele, você pode trabalhar em cima disso. Você pode falar, ó, a gente contratou, a gente gostou disso, disso e disso, mas esse ponto a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Então, o que é que a gente pode fazer para te ajudar a melhorar? Então, você ter consciência daquele profissional, inclusive do gap que ele tem, pode ajudar ele a performar mais rápido, entendeu? Não existe profissional perfeito. Não existe. Respondeu, Tarcísio, aí? Sim, sim. Show. Luciano, você tá aí? Levante a mão aí para eu ver. Quem você perguntou aqui, eu não entendi, tá certo, Luciano? O que é que você perguntou aqui? Liana, tu entendeu? A pergunta dele foi mais ou menos Deixa eu assim, ler ó. aqui. Como recrutar só depois correr pelo processo seletivo que funciona melhor para encontrar novos vendedores? Eu não entendi. Como recrutar para só depois correr pelo processo seletivo. Não ficou muito claro. Se ele tiver aí, ele vai levantar a mão e vai É, perguntar. Mas aí seu Jaro perguntou agora. Contratar pessoas da família pode ser uma roubada? Eita, essa é a saia justa, hein, Leandro? O que é que você acha é, disso aí? veja só, esse é um ponto delicado, porque depende, vai depender muito. Eu acho que não tem uma fórmula. Pode ser que dê muito certo, como pode ser que dê errado. Eu acho que vai depender muito da maturidade, né, da empresa, das pessoas que estão envolvidas, né, saber separar realmente ambiente familiar, ambiente corporativo, né, delimitar regras. Eu acho que isso é fundamental, né? Saber que não é porque é familiar que vai ter privilégios. Então, eu acho que é alinhar as expectativas. Eu acho que não necessariamente é uma roubada, mas tem que estar muito claro, assim, sabe? O jogo. Então, ótimo. Então vamos lá, gente. Última rodada, hein? Vamos. A gente já vai 9h55, vocês sabem que eu tô segurando um pouquinho o horário. Já vou de imediato aqui agradecer a Liana por ter dado esse show aqui pra gente, né? Porque Nada. realmente eu tô aqui com ó, 2 páginas, né, de coisa aqui, de insights, porque que tirei aqui do que ela falou. Então, realmente, muito obrigado, Liana, por ter trazido aí sua experiência e compartilhado. Eu sei que agregou muito para muita gente aqui, né, que vai fazer contratação. Quem não fez, vai fazer e vai continuar fazendo. Só a verdade que tu tem sobre contratação, né? Quem não fez, vai fazer e tu vai continuar fazendo o resto da vida. Mas se tu tá É, dentro de negócio, vai fazer parte aí da tua rotina. Então, agradeço muito por essa disponibilidade, né, por ter trazido aí seu tempo, o seu esforço. Também, gente,
Deixem aí o contato aí de Liana, deixa aí lá no grupo, né, o Instagram dela, caso vocês precisem ter um suporte de um help ali, né, ter uma posição executiva para contratar na empresa de vocês, né, que é o que ela está trabalhando hoje, Liana fica uma opção. E aí, Liana, deixa Eu contigo aí, vou, tu eu teve vou alguém botar que... também meu LinkedIn aqui para Pronto, vocês. ó, sigam ela no LinkedIn, deixa eu usar aqui, pronto. Consegue, colocou no chat. Duda, bota lá no grupo também, quando ela botar aqui no chat. E aí a gente vai conseguir trazer esse elemento. Aí, Eliana, a gente está entrando aqui já às 10, né? Vou deixar tu fazer as suas considerações finais, que é a hora dos mais sedentos. O que é isso? Vai ficar batendo papo aqui até dar umas 11 horas, mas você fica aí à vontade, que eu sei que amanhã tu tá de volta ali nas entrevistas, né? Sim. Pessoal, foi um prazer, tá? Me coloco aí à disposição para o que vocês precisarem. E foi um prazer aí compartilhar com vocês. Espero que eu tenha conseguido, né, esclarecer um pouco mais aí de algumas dúvidas. Como eu falei, não tem fórmula mágica, é realmente quanto mais você faz, mais você pratica, você vai aprendendo, você vai ficando mais safo, né? Porque realmente candidato, né, gente, é difícil. Então, você vai pegando a experiência realmente só com o tempo. Mas espero que tenha sido bom aí para vocês e qualquer coisa estou à disposição. Então, vou para a fotinha e eu vou pedir um favor agora para vocês, que é muito importante, principalmente para os experts. Eu queria que vocês deixassem lá no grupo os feedbacks hoje aí para a Liana, um agradecimento, que depois eu gosto de tirar esses prints e mandar, porque é importante que a gente tenha essa retribuição, que aí eles voltam. Vocês estão entendendo? Quando eu chamar de novo, eles voltam. Então, depois vocês põem lá, agradecendo a Liana, que a gente vai repassar tudo para ela aqui. Liana, vamos para a foto de Vamos. hoje. Ó, vamos, todo mundo aqui já conhece a pose, né, do vamos para cima, que É um assim, inclusive é? é o vamos para cima. E aí, todo mundo que tá fora aí aparece, depois vai ficar reclamando comigo que saiu fora da foto, viu? Ó, 3, 2, 1, foi. Vamos botar lá no grupo. Postem, marquem Liana, certo? Marquem Liana lá deixa eu botar lá no grupo logo, que da outra vez eu esqueci, brigaram comigo. Deixa eu ver se vai. Eu acho que foi. Foi. Marquem ela lá, me marquem, que eu vou compartilhando. Deixa eu voltar aqui para o Zoom. Gente, mais uma vez, Liana, obrigado. Foi um prazer aí ter você aqui com a gente. Realmente fico muito feliz quando vem um expert, principalmente um expert que da minha estima, né? Eu acho que a gente trabalhou bastante junto, Liana. A gente Foi. estagiou junto, a gente trabalhou nas mesmas empresas. Eu mudei É de empresa, a Liana verdade. mudou de empresa. Essa experiência que ela teve aí, a gente mudou basicamente junto da empresa. Depois eu abri a minha empresa, ela abriu a empresa dela. Então a gente Foi. viu já, a gente tem uma história muito Muito próxima, parecido. muito É verdade. parecida. Então realmente é sempre um prazer, porque é um amigo que está vindo aqui. Eu vou deixar aqui o pessoal te agradecer aí e muitíssimo obrigado. Ó, liberei vocês aí para darem suas considerações para a Liana antes dela partir. Muito obrigado aí. Sempre é bom a gente tomar conhecimento de algumas técnicas. Muito obrigado. Obrigada, Fernanda. Deixem aí no chat, quem quiser falar, fala, e eu vou ficar aqui para os mais sedentos com a temática de hoje, entrevista, né? Como conduzir uma entrevista. Então, ó, o pessoal mandando aqui agradecendo. Brigadão aí, Liana. Foi maravilhoso aí. Várias dúvidas, obrigado. Pronto, aí. O pessoal te agradecendo aí no chat. Show, gente. Um Muito show. obrigada. Foi um prazer. E contem comigo aí que precisarem, tá bom? Valeu. Um Obrigado, beijo. Obrigada, Liana. Liana. Deus abençoe. Abração. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Deixa eu dar um stop record aqui. E aí a gente entra aqui nos mais sedentos.